como Lestat de Valois. Então daí pra frente. E aí então ele começa a transformar, então ele começa a levar o tesouro dele, certo? E o cara começa a comprar, tipo, imóveis, casa, essas coisas. E também começa principalmente a investir em banco. Mandar fazer contas em bancos. E transformar esse dinheiro em dinheiro no banco, certo? Em créditos no banco. O cara supõe que o Lestat deve ter casado com uma matrona muito rica. Uma mulher muito rica. Tanto é que ele... Mas o Lestat, assim, automaticamente, ele quer cuidar das pessoas vivas em torno dele. Então, ele fala para esse agente procurar o Nicholas Deléphant, que ele chama de Nick. E ele compra uma casa e fala pro Nicholas morar lá. Ele vai também falar pro agente dele que ele quer financiar o teatro. E ao longo do tempo, ele mesmo, o Lestat, compra o teatro. E ele quer que o pessoal continue fazendo o show deles. E o Lestat também ajuda a família dele. Então ele manda muito dinheiro para a família dele. E manda cartas. Ele fala que tá bem, que conseguiu muito dinheiro, e manda para os sobrinhos dele, para os filhos, né, dos irmãos dele, coisas muito caras, artigos de luxo, sabe? Manda recado para a mãe dele que ele tá bem, que tá tudo bem, manda ajuda financeira, que é porque a família dele é nobre, mas é uma nobre caçador de lebre. E nisso Lestat começa também a acompanhar a vida dessas pessoas. Aí quando o Nicholas um dia ele tá morando na casa, né, com o Lestat, depois separou lá pra ele. Um dia o Lestat vai lá, né? Ele fica olhando de longe a casa, né? De longe assim. E depois ele se aproxima, ele sobe pelas paredes, ele é um vampiro. E fica ouvindo ele conversar com duas atrizes do teatro. O Nicholas ele está conversando com essas atrizes. Aí elas falam: o Lestat casou com uma mulher muito rica e o Lestat tem vergonha de nós, porque o Lestat é nobre. E ele mudou, né, o nome de Valois, né? Então é de Lioncourt. Então ele não quer dizer que ele era relacionado a nós, simples atores de teatro. Então a moça muito rica não quer saber quem somos nós, não pode saber. Já o Nicholas fala: não, isso não existe, vocês não viram o que eu vi, ele saiu arremessado da janela da casa. Só que elas não acreditam nisso, porque elas não viram. Elas acham que o Nicholas tá meio louco. Mas o Lestat, ele fica comovido com isso, com o Nicholas, mas ele também começa a perceber que o Nicholas se sente excluído, porque o Lestat nunca o procurou. Nunca mais procurou ele. Aí então tem uma noite que o Lestat está se sentindo muito sozinho, porque nisso ele vai acompanhando as pessoas. Ele passa por essa fase que nem no livro Entrevista com o Vampiro, o Louis passa lá atrás com a família Frenier, com todo aquele lance de ficar assistindo. Aí ele começa a passar com essas pessoas, ele fica assistindo as pessoas do teatro, assistindo o Nicholas de longe, vendo essas pessoas de longe. Aí chega uma noite que está muito sozinho, ele chega no ápice da solidão dele, e ele vai pro teatro. O teatro, ele é o patrono, né? Então o dono do teatro, que eu esqueci o nome, vem falar com ele, aí os atores e atrizes abraçam ele, conversam com ele, tratam ele muito bem. O Nicholas vem conversar com ele, mas existe uma certa frieza do Lestat em relação a ele, e ele também em relação ao Lestat. E Nicholas se sente assim, como se estivesse sendo excluído da vida do Lestat. Então começa a existir um sentimento de, assim, o Lestat vê que o Nicholas é muito amigo dele, gosta muito dele, e ele gosta muito do Nicholas, mas existe um sentimento de, assim, o Lestat não quer ferir ele, porque não quer transformar ele, ou não quer pensar em transformar ele, não quer que ele sofra, mas automaticamente ele sente esse sentimento do Nicholas, ele lê a mente do Nicholas, e ele se sente também, como eu posso dizer, querendo se distanciar e também não querer essas pessoas perto dele. E ele começa a assistir a peça do teatro que as pessoas começam a fazer. E nesse momento o Lestat, ele se levanta e começa a dançar no meio da peça. Sabe, até aí tudo bem, porque ele dança muito bem, ele é um vampiro, ele consegue fazer movimentos que ninguém consegue fazer. E aí as pessoas começam a aplaudir, mas logo ele começa a fazer movimentos impossíveis para uma pessoa fazer, como dar cambalhotas, saltos mortais que um ser humano não conseguiria dar, e cai de maneira perfeita no chão.
Nisso ele começa a assustar a plateia, as pessoas começam a sair correndo. E Nicolas fica, Lestat, Lestat. E as pessoas começam a fugir, os atores e atrizes começam a correr, o dono do teatro não sabe o que está acontecendo. Aí nisso um cara do teatro que está assistindo o show fica olhando horrorizado. E aí o cara fica lá ainda sentado, horrorizado. Todo mundo fugiu, o cara ficou. E aí o Lestat se aproxima do cara para assustar o cara. E aí nisso o Lestat começa a se aproximar desse cara. Esse cara ele tira uma pistola escondida e dá um tiro no peito do Lestat. O Lestat nunca não sabia o que podia acontecer. Então ele leva o tiro no peito e de repente começa a sair mais sangue que um ser humano comum. Sai aquele sangue, entendeu? E o resto de pessoas que estavam lá, que estavam mais assistindo de longe, começa a fugir horrorizado. E ele fica com aquele negócio. Aí o cara sai correndo com medo daqueles guichos de sangue que sai. Daí, então mas ele começa a perceber que de alguma maneira a bala tinha saído do corpo dele e ele começa a cicatrizar muito rápido. E aí logo tinha cicatrizado, só ficou né, o rasgo na camiseta e o... Aí depois ele sai, né, ele entra na saída do teatro, ele encontra o dono do teatro que tá olhando para ele assustado. Ele fala, não, o que eu fiz foi um novo tipo de teatro sendo apresentado em Londres. E você continua um bom trabalho, eu vou continuar financiando vocês. Aí na noite seguinte ele vai no agente dele e fala, joga mais dinheiro lá. E aí o agente, o que aconteceu? Né? Aconteceu um show que eu fiz ali, não aconteceu nada. Só que enfim, uma coisa que o Lestat sempre comenta nesse livro é que, assim, por mais impossível que as coisas aconteçam e por mais sobrenaturais que pareçam para as pessoas nunca acreditam naquilo que elas veem. Elas sempre tentam achar uma explicação plausível para coisa sobrenatural. Então o Lestat, assim, ele cruza muitas vezes a linha, porque ele sabe disso, ele sabe que as pessoas não acreditam nas coisas sobrenaturais, que as pessoas sempre vão procurar uma explicação plausível e real para aquilo que está acontecendo. Nisso, numa noite, que o Lestat foi ver os dinheiro dele, os investimentos dele com a agente dele, ele descobre que a mãe dele tá morrendo, tá muito doente. Mas também ele descobre uma notícia assim muito pior, assim, ela tá lá já, em Paris. E precisava ver ele naquela noite. E foi já tipo de madrugada, antes do sol nascer. E o agente dele estava acostumado já, porque ele poderia aparecer no anoitecer ou antes do nascer do sol. Aí o agente dele fala, chega de Monsieur, vamos ver sua mãe. Chegou ontem à noite e quer te encontrar, ela tá morrendo. Aí ele fala, o que vocês arrumaram pra ela? Ela tá na casa do que o Nicolas arrumou pro Nicolas. Ela tá lá, eu já arrumei, ou a gente fala, eu já arrumei pra ela enfermeira, como se fosse enfermeira, né? Arrumei pra ela um médico pra estar cuidando dela. O Nicolas tá junto, presenciando toda a cena, tá com eles. Fala pro Lestat, eu tô acompanhando tudo, né? Todo conforto tá dando pra sua mãe, tamo junto, ele quis dizer pro Lestat, né? Aí ele fala, vamos lá. Só que não tinha como o Lestat ir, porque já ia amanhecer. O Lestat fala, eu não posso ir agora. Mas meu senhor, vamos lá, sua mãe vai morrer. Ele fala, não, deixa minha mãe morrer, mas o cara não tem poder da vida e da morte. Ele fala, aí o Lestat fala, conversa com ela, dá um jeito, fica conversando com ela, passa o dia lá. Aí o cara concorda, tá, vou passar o dia lá, fica conversando com ela. Amanhã à noite, no começo da noite eu vou estar lá. Aí o Lestat vai pra torre dele. Na noite seguinte ele já, no anoitecer ele já tá arrumando já pra casa que ele tinha arrumado pro Nicolas. Ele chega lá, né, ele vai de cavalo com o cavalo dele, né? Ele amarra o cavalo dele nas redondezas, não coloca o cavalo dele como eu posso dizer, perto da casa. Ele deixa o cavalo um pouquinho distante. Ele vai a pé até a casa. Ele é introduzido, né, com uma mansão que ele arrumou lá pro Nicolas, bem grande, daqueles estilos bem burguês da França, sabe? Da Revolução Francesa, bem chique e tal. Aí ele encontra lá de início o Nicolas, mas existe uma certa frieza entre eles não conversam muito um com o outro, né? Aí o agente dele vai, conversa com ele, faz a recepção para ele e introduz ele pro quarto lá que tá a mãe dele e pede para todo mundo sair, que ele fala vai ficar sozinho com a mãe porque a mulher tá morrendo, né?
Aí o Lestat vê que a mãe dele é uma mulher muito orgulhosa, né? Porque ela tá morrendo com muita dor e ela tá sentada de maneira bem nobre, porque talvez pelo fato dela ser nobre, né? De uma nobreza, tem esse orgulho de nobre, sentada na cadeira, né? Numa poltrona, digamos assim, né? Daquelas poltronas bem chique da época, tal. Ela tá sentada numa poltrona toda arrumada, né? E a mãe dele é uma mulher muito bonita, ela loira, apesar de ser mais de idade, ela era loira, também de olhos claros, uma pele bem branca, uma mulher muito bonita. E apesar dela ter mais de idade, ela tinha um corpo de uma mulher, sempre tinha um corpo de uma mulher bem nova, sabe? E o Lestat você pergunta, será que ela vai descobrir que eu não sou mais o filho dela? Porque ele não é mais o filho dela, porque o Lestat humano já tá morto, ele é uma criatura. E ele se pergunta. E ela não fala nada, ela fica esperando o Lestat falar, mas o Lestat não fala. Aí o Lestat fala, se eu não falar nada, ela vai vir até aqui. Mas vai ser sofrido para ela ver ela se levantar, morrendo de dor e vir até aqui. E ela se levanta e vai até ele, pega na mão dele e olha nos olhos dele. E ele vê na mente dela, porque ela não conta isso que ele ouve nas mentes dela, mas ela fala na mente dela e ele sabe esse pensamento, dizendo, esse não é meu filho. Ou seja, ele sabe disso. Aí ele vê que ela está passando muito mal, está com muita dor e que ela não tem muito tempo. Ele vira para ela e fala, você pode ser como eu posso te dar isso. Ela ser como você, isso, sem dor. Sem dor, sem dor. Uma existência diferente, amaldiçoada, mas uma existência. Você quer essa existência? Ela começa a suspirar, com aquela dor, começa a suspirar. Ela fala, sim, eu quero essa existência. Aí nisso o Lestat vai, ele drena ela, né, pelo pescoço dela. Ele drena ela. E depois que ele drena ela, quase, que ela já está bem, já está quase morrendo, né? Depois ele vai e dá o sangue dele, através da, se não me engano, é até o pulso, né? Ele dá o pulso, né? O Lestat que oferece o pulso. Ele não dá o pescoço. Ele oferece o pulso para a mãe dele. Daí em diante ele não chama mais ela de mãe, ele chama ela de Gabriele. E o que ele repara, uma coisa que ele ficou muito fascinado, é com a transformação das trevas que teve na mãe dele. Porque com ele atenuou os traços que ele tinha, como humano, deixou os traços mais finos. Com ela, é como se rejuvenescesse ela. Então, a cabeleira dela, fica aquela cabeleira, ela tem uma cabeleira loira, a cabeleira dela fica bem caracolada e loira. Ela é, como eu falei, já era uma mulher mais velha. De repente, assim, ela ainda é uma mulher mais velha, mas os traços de idade, como rugas, tudo desaparece do rosto dela. É como se ela ficasse assim, ela é uma mulher, mas ela é como se fosse uma mulher jovem. Então ele fica fascinado por esse detalhe da mãe dele, das trevas, ser transformado ele numa mulher jovem. Ele fala, você vai ter que fazer a sua primeira vítima para se transformar como eu. E ele fala, você confia em mim? Ela confia em você, então vem comigo. Ele sobe na janela e ele fica esperando passar uma carruagem, daquelas carruagens fechadas, sabe? Da França. Aí quando passa a carruagem, os dois pulam a janela para a carruagem. Depois eles começam a andar pela cidade. Certo? Aí tem a transformação assim, tem a segunda transformação, né? Que ela libera todos os líquidos lá, enfim. Depois eles violam uma casa ali, eles têm uma casa abandonada, eles entram, lá eles roubam uma roupa pra ela e tal. Aí ele fala pra ela, você vai ter que fazer que nem eu fazer. Tá, eu vou fazer uma vítima, depois você faz igual. Aí eles vão pra um bairro perigoso em Paris, mais isolado da cidade, e mais humilde também. Aí eles vão nesse bairro, o Lestat lá, ele vai em direção a um homem muito perigoso, ele meio que começa a discutir com o cara, e ele vê que a Gabriele fica muito... Ela fica prestando muita atenção, assim, ela gosta disso, ele vê que ela gosta disso. E ele vai e ataca o cara e subjuga o cara, né, porque o cara é muito forte, ele subjuga o cara e, enfim, faz o que o vampiro faz, ele tira o sangue do cara, tal. Aí ele fala pra você, tem que fazer igual. Eles vão uma espécie de uma casa e tem um homem na porta na frente da casa. Aí ele se impressiona com a velocidade que Gabriele faz. Ele diz que ela é muito rápida. Ele se impressiona nisso, ela é como se fosse um gato caçando. Ela vai sem hesitar em direção ao cara e já subjuga o cara e tira o sangue do cara.
sabe? E fala o que ele fala, fala o que ele falou, porque esqueci de falar. O Magnus comenta com o Lestat, assim, quando você fizer a sua vítima, que você vai ser alimentada de sangue, você para de tirar o sangue antes de parar o coração. O Magnus disse assim: você não vai morrer se você exaurir uma vítima, porque você tem o meu sangue, mas você vai desejar estar morto, porque você vai sofrer muito, é muita dor. Ele falou: quando você estiver mais velho, muito mais velho, você pode fazer isso, você pode exaurir uma vítima e continuar tirando o sangue dela, que pra você não vai fazer diferença. Mas nesse momento que você é jovem, o Magnus fala pra ele, né, antes de pular na fogueira, você para antes de parar o coração. E o Lestat fala pra Gabrielle: você tira o sangue até o coração parar, quando o coração parar, você para. A Gabrielle faz isso. E tem todo aquele lance também, quando o Lestat transforma ela, que eu falo na entrevista com o Vampiro, que o Louis é transformado e a Cláudia são transformados, eles puxam ainda. Então, quando ele transforma a Gabrielle, ela tenta puxar o braço do Lestat de volta. Mas assim, ela, assim como o Lestat, e quando o Louis faz a primeira vítima, ele tenta continuar sugando o sangue da vítima mesmo, quando o Lestat falou para ele parar. O Louis teve que tirar da mão do Lestat isso, do Louis. O Lestat teve que tirar da mão do Louis, mas o Lestat teve que aprender isso sozinho. E ele vê que a Gabrielle aprende isso sozinha também. Ele não precisa ir lá tirar a vítima da mão dele. Até eu acho que, se não me engano, ele não contou pra ela, mas ela faz tudo certinho, sabe? Mas uma coisa que ele repara também, e ele fica chateado com isso, é que ele não consegue ler a mente da Gabrielle, e a Gabrielle não consegue ler a mente dele. Só que ela lê a mente das vítimas. Então ele vê que ela lê mente, como ele lê mente. Assim, eles ouvem pensamentos, mas um não ouve o pensamento do outro. Ele se pergunta: será que é porque eu transformei ela? Então ainda nessa noite eles começam a andar em Paris, eles começam a correr. Pro Lestat, assim, esses momentos com a Gabrielle de início são os melhores momentos da vida dele, tanto de humano quanto de vampiro. São os momentos mais alegres que ele tem. Assim, tem raras vezes que ele chama ela de mãe, quando a situação envolve risco de morte. Mas tirando isso, ele sempre chama ela de Gabrielle. E nessa mesma noite ainda que ela transformou, a Gabrielle vê um jovem nobre vindo com um cavalo, sabe? Um cavaleiro, sabe? Com todas aquelas roupas de nobre. Aí o Lestat não entende o que ela quer fazer, mas ela ataca o cara, não é? E ela mata o cara assim. O Lestat até acha que de forma cruel, porque ela não suga o cara nem nada, ela não se alimenta do cara. Então ela vai, ela quebra a cabeça do cara, sabe? Ela quebra o pescoço do cara, na verdade não o pescoço do cara, ela quebra o pescoço do cara e tira a roupa do cara e se veste de maneira de homem. O Lestat se ressente disso, para ela se vestir de maneira masculina. Ela também pega o sabre do cara, pega a roupa do cara, se veste pela roupa do cara. Então ele se ressente disso. E ele pergunta: por que você fez isso? Ela falou: porque agora eu não tô mais presa. Ela fala. Então ela quer, assim, falando com as minhas palavras aqui, para não dizer o que ela fala, ela quer dizer que não tá mais presa aos moldes sociais e os parâmetros da sociedade, de ela ter que ser uma dama. Ela não é mais um ser humano. Então ela pode, nesse momento, estar fora das convenções sociais. Ela pode agora não se vestir mais de mulher, porque ela não precisa vestir mais de mulher. Ela não é mais humana, então ela pode se vestir como um homem, que ela sempre quis se vestir daquela maneira. Então ela se veste. E daí pra frente a Gabrielle sempre vai se vestir de maneira assim, não como uma mulher mais. Daí o Lestat leva ela pra torre dele e leva ela pra essa segunda câmara, porque tem 3 sarcófagos. Aí ele, como eu falei, tem um feminino e 2 masculinos, certo? Mas ela olha pro feminino, mas ela escolhe o masculino. Ela olha o feminino e escolhe o masculino. Ela deita lá, o Lestat fecha para ela o sarcófago, fica um tempo lá olhando e vai pro sarcófago dele. Na noite seguinte, a Gabrielle pega com uma espécie de uma faca e corta todo o cabelo dela. Aí os dois saem para se aventurar na cidade, eles caçam juntos, sabe, andam pelos bairros perigosos juntos, se divertem e... Os dois várias vezes se encontram com a presença. E o Lestat fala: essa é a presença. Já encontrei. Ele conta, ele explica pra ela o que eu contei antes, o que aconteceu com ele, as experiências que ele teve. Ele fala: é covarde. Mas a Gabrielle, ele percebe que ela ouve muito mais os pensamentos da presença. Ela ouve de maneira muito mais profunda. Então ela consegue ouvir palavras que o Lestat não consegue ouvir. E ela chama você de herege, de pária.
Ela fala que você viola lugares sagrados. Assim, então tem pensamentos que o Lestat capta da presença, mas ela consegue captar mais pensamentos da presença. Isso deixa ele um pouco chateado. O fato da Gabrielle ir mais longe nesses detalhes. Mas assim, a presença também sempre foge dele, né? Nisso eles voltam para a torre novamente. Na manhã seguinte acontece o detalhe que vai acontecer no filme Entrevista com o Vampiro. É nesse livro, e não é com a Cláudia, é com a Gabrielle. Então eu falei, a Gabrielle cortou o cabelo bem curtinho. E a Gabrielle, quando ela acorda, o Lestat começa a ouvir gritos. E a Gabrielle ele percebeu que a Gabrielle ela tinha pegado o cabelo dela e cresceu de volta. E aí ela tinha procurado um espelho e viu. E na hora que ela olha no espelho e viu que o cabelo cresceu de volta, ela começa a fazer um grito, gritar sem parar, como escandalosa. E ela fica gritando. Aí o Lestat começa a sacudir ela. Mãe, mãe! Até ela parar de gritar. Aí depois que ela para de gritar, o Lestat pega, ele começa a pentear o cabelo dela, fica penteando por várias horas, até ela ficar calma. E quando ela para, ele fala: o seu cabelo cresce de novo, é só isso, toda noite. Se você cortar, ele vai crescer quando você acordar. Se você quer ficar com o cabelo curto, é só toda noite você cortar ele. Só que toda noite você vai ter que cortar ele. Aí ela se acalma. Então tem uma outra noite que o Lestat e a Gabrielle estão cavalgando, sabe? Eles estão no corcel lá no cavalo do Lestat. E eles dão de cara com a presença. Só que a presença de repente é física, porque o Lestat vê que são criaturas como eles, vampiros. E esses vampiros estão vindo tentar pegar eles, tentar agarrar eles. Aí o Lestat tira o sabre e começa a atacar as criaturas. As criaturas sempre fogem deles. Então vai existir aí, por um trecho pequeno do livro, como se fosse uma guerra entre o Lestat e a Gabrielle contra essas criaturas, contra esses outros vampiros que se vestem com andrajos e que moram em cemitérios. Então vai existir vários embates, mas o Lestat é muito forte fisicamente, e a Gabrielle também ela não tem medo de enfrentar. Então eles sempre se enfrentam, os dois sempre sacam sabres, sabe? Sacam as espadas e enfrentam as criaturas que sempre fogem. Até uma noite em que eles estão na torre, e essas criaturas sempre não chegavam nunca, assim, eles não sabiam onde o Lestat morava, mas acontece que eles atacam o Lestat muito perto de um pôr do sol, e eles acabam descobrindo onde a torre que o Lestat mora. E nesse momento eles começam a tentar, nessa noite começam a tentar entrar na torre, sabe? E o Lestat e a Gabrielle começam a lutar para não deixarem eles entrarem. Eles começam a tentar entrar, e eles são mais fortes. O Lestat tem muita força, eles conseguem sempre expulsar esses outros vampiros. Aí a noite acaba, só que quando amanhece para eles, digamos assim, quando anoitece, o Lestat ele levanta mais cedo, ele chama a Gabrielle e fala: temos que partir agora. Ela fica toda sonolenta, mas ele fala: nossa vida está em risco aqui. Teve que partir nesse momento. Eu não sei, eu acho que eu estou errado. Não, é isso mesmo, se não me engano. E aí ele e a Gabrielle, eles saem antes que os vampiros possam ir para a torre. Eles falam: eles vão vir para a torre. Quando eles estão saindo da torre, eles veem que aquele rapaz que trabalha pro Lestat, que toma conta dos cavalos, está morto. Os vampiros mataram ele de forma cruel e vestiram ele de uma maneira nobre. Isso a Gabrielle que entende isso, ela vai explicar pro Lestat o que significa. Lestat, ele sempre se veste como um nobre, não? Então, como se fosse assim, estão zombando do Lestat, colocaram aqueles vestes chiques do Lestat num corpo, mataram o rapaz e colocaram no corpo, certo? Como se estivesse zombando do Lestat. O Lestat entendeu isso também, mas o que o Lestat não conseguiu entender era certos apetrechos da roupa que pertenciam ao Nicholas, e a Gabrielle chama atenção: isso aqui, ó, o Nicholas que usa esse tipo de roupa, essa roupa era do Nicholas. Aí o Lestat assusta achando que eles mataram o Nicholas. Ela fala: eles não ousariam matar o Nicholas, eu acho que eles querem nos capturarem, eles não estão tentando nos matar. Então se eles matassem o Nicholas, qualquer tentativa de diálogo com a gente estaria exaurido. Então eu acho que eles querem algum tipo de diálogo antes, ou eles querem alguma coisa de nós. Então ele não está morto. Nisso o Lestat leva a Gabrielle para aquela igreja que eu falei, sabe, que ele entra e tinha visto a igreja.
naquela província. Então ele vai para aquela igreja e ela estava vazia, né? Só que assim, antigamente, nesses países, que todos os países do Brasil também tinha muito caso disso, na época por exemplo, da colonização brasileira, por exemplo, quando se enterrava um corpo, não tinha cemitério, se enterrava o corpo de um cidadão de bem na igreja. Então tinha corpos na igreja, certo? Na França, com o iluminismo, eles começaram a chegar, vão criar cemitérios, os corpos para fora da cidade, e depois melhoraram, colocar os corpos dos cemitérios para mais distante da cidade, porque o corpo entra em estado de, quando morre a pessoa entra em estado de putrefação e pode dar doença para a pessoa. Mas isso não tinha esse conhecimento. E no Brasil, por exemplo, o caso do Brasil foi até diferente, não foi o iluminismo em si. A tradição dos Estados Unidos, no puritanismo, na tradição relacionado a os anglicanos e aquelas seitas protestantes, eles sempre criaram cemitérios, né? Então, quando os norte-americanos começaram a migrar, alguns norte-americanos começaram a migrar para os Estados Unidos, eles começaram os norte-americanos começaram a migrar para o Brasil, alguns deles, principalmente depois da Guerra de Secessão, que teve nos Estados Unidos, alguns norte-americanos do Sul migrou para cá, eles faziam cemitério e essas práticas começaram a pegar no Brasil dali para frente. Também os ideais de iluminismo foram chegando aqui com o tempo, né? E também aí os caras, através da ciência, que ao longo dos séculos foi mudando. Mas enfim. Então nessa igreja existia caixões, né, tal de corpos, apesar de não ser mais a prática na França. Mas existiam alguns caixões antigos em alguns lugares ali que ficavam mais embaixo da terra. Então o Lestat e a Gabriele, eles foram dormir naquela noite ali naqueles caixões que ficam, os dois dormiram no mesmo caixão que tinha um corpo ali, digamos assim, uns ossos ali. Eles foram ali e dormiram ali. E essa parte é muito legal, é muito engraçada essa parte. Porque assim, o Lestat levanta no fim da tarde, certo? Então, tá o fim da tarde, o Lestat acorda, a Gabriela tá no quinto sono ainda. Daí, o Lestat percebe que tá tendo uma espécie de... tá tendo uma missa na igreja. Então tá cheio de fiéis da igreja, o padre tá fazendo uma performance de uma missa, dando a hóstia e tal. E o Lestat fica assustado. Será que a Gabriele vai fazer alguma cena? Você vai acordar e pode assustar por não saber onde tá. E é exatamente o que acontece. A Gabriele levanta, dá um show ali, ela assusta porque ela tá num caixão que tá junto com o Lestat e tá junto com o corpo. Então ela levanta com tudo. Então de repente tá no meio da missa, de repente aparece a Gabriele. Puf, no meio da missa levanta o morto. Aí levanta o Lestat junto, as pessoas gritando, berrando. Aí o Lestat, para tentar diminuir as coisas, ele pega as moedas que ele tinha no bolso, começa a jogar as moedas. Aí um grita: o morto tá jogando dinheiro! Aí começa aquela loucura, um tentando pegar dinheiro, outro tentando fugir, o padre sai correndo. É muito massa essa parte, dá pra dar risada. Só que aí os dois pegam essa confusão, eles saem na confusão e vão para Paris. E em Paris, esses outros vampiros começam a tentar cercar eles. E o Lestat percebe que eles não entram em igrejas. E eles não sabem que podem entrar em igrejas. Então começa a existir vários embates físicos, que o Lestat começa a entrar em briga física com os vampiros. E ele vê que ele é muito mais forte que esses vampiros. Daí eles começam a cercar, eles são muitos. Lestat com a Gabriele entram na Catedral de Notre Dame, muito famosa lá em Paris, tal, enfim. Eles entram nessa catedral e ficam escondidos ali, até chegar um terceiro vampiro, que ele entra aí. De repente o Lestat e a Gabriele ficam assustados, porque um outro vampiro entra, e o Lestat sente pela presença dele que é um vampiro forte. É um vampiro ruivo, com um rosto muito jovem. Ele joga pensamentos no Lestat, ele manda pensamentos pro Lestat, vem comigo, você está seguro. E ele é tão forte, assim, o pensamento que ele manda é tão convincente, que o Lestat ele se sente convencido aí várias vezes. Mas o Lestat, a força de vontade dele sempre prevalece, ele fala não. E ele continua insistindo, até no final ele se impressionar com a força de vontade do Lestat. Ele se impressiona com a força de vontade do Lestat e mostra na mente, né, que força, eu estou impressionado com você. E o Lestat, ele quer mostrar isso, né, também, que ele
reconhece o que está sendo reconhecido e mostra mais ainda a força dele. Ele é um cara completamente orgulhoso, o Lestat. Ele mostra mais a força dele ainda, do que ele é capaz. Tipo assim, olha a minha força e vontade, então olha como eu sou forte aqui, olha, eu não vou seguir você e tal. Aí o cara, você é muito forte, parabéns. Ele tenta mandar pensamentos pra Gabriela, mas ele vê que a Gabriela tá firme junto com o Lestat, assim, ela não vai se o Lestat não topar ir. Aí nesse momento ele se distrai, esse vampiro ruivo, e ele se afasta com passos, certo? E os passos dele, o Lestat não sabia que podia fazer igual. Mas ele anda assim de uma maneira tão rápida que parece uma assombração. Aí Lestat entende que ele pode fazer isso. É impressionante que quando o Lestat e a Gabriele vê que eles assim, vê esse vampiro fazendo isso, eles fazem igual. E eles vão até onde esse vampiro vai, onde está, fazendo exatamente a mesma maneira que ele foi, andando muito rápido como uma assombração. Isso foi um erro, porque o vampiro olhou e se assustou porque os dois também eram possível de fazer isso e aprendem muito rápido. Isso ele tenta mais uma vez usar a força para levar assim, a mente para usar o Lestat. O Lestat nega. Aí começa um embate físico entre o Lestat e esse vampiro. Começa a existir uma briga física. Assim, a briga quase é de pau a pau. Esse outro vampiro, ele é um pouco mais forte que o Lestat, só que o Lestat ele é muito corajoso. E começa a ter uma briga assim, tá quase praticamente de pau a pau. Tá uma briga igual assim entre os dois. E assim, o Lestat poderia até ter ganhado essa briga física, só que o que acontece? O Lestat ele começa a perceber uma coisa. Os outros vampiros estão distantes. E o Lestat presta atenção nisso. Daí ele começa a chamar pela mente os outros vampiros. Vem pra cá, vocês podem entrar na igreja. Vem pra cá, vem ver o que tá acontecendo. Vem pra cá. Isso distrai o Lestat um pouco. E nisso esse outro vampiro vai e dá um soco no queixo do Lestat, que me dá com tanta força que o Lestat sai fora da igreja. Nesse momento ele chama os outros vampiros, dizendo, o outro tá ali dentro, o líder de vocês está ali dentro. E aí depois, só que os outros vampiros eles veem que esse líder está na igreja, eles chegam, seguram o Lestat, só que eles veem esse terceiro vampiro sair da igreja. Então eles veem que eles podem entrar na igreja. E esse outro vampiro está trazendo a Gabriele pelo braço. Aí eles são levados para o cemitério do Les Inocentes, eles descem uma espécie de cova, certo? Como se fosse assim, num túmulo, só que tá assim, e quando você entra no túmulo, assim, ele desce como se fosse uma escada. Ela vai bem fundo no fundo da terra, assim, desce a escada, uma escada de terra. Aí no fundo da terra, lá no fundo tem uma câmera feita de terra, com uma espécie de... como se tivesse colunas segurando, como se fosse assim, é como se fosse uma câmera enorme. E lá dentro, assim, mora vários vampiros. Ele tem como se fosse uma fogueira que queima, assim, uma fogueira enorme. Então, assim, é uma cena... também uma das cenas mais interessantes do livro, essa daí. Tipo assim, como se fosse um inferno que você está assistindo. Então tem vários vampiros tocando tambores, sabe? Cena muito massa, que fica tocando tambor. E como se fosse um julgamento. Eles levam o Lestat e a Gabriele para ser julgados. Então eles estão tocando tambores. E tem vários vampiros ali. Todos assistindo, todos eles vestidos em andrajos. Eles percebem que tem vampiros presos, enterrados, que emitem pensamentos ou gritam pedindo para serem julgados ou para serem libertados, como se fosse assim o fim ou a monstruosidade. E também eles percebem que esse vampiro ruivo tem uma outra vampira que o Lestat ele chama ela pela mente dele de rainha dos vampiros ali. E essa rainha, assim, ela é muito bonita, só que ela tá toda suja de andrajos. E também ele percebe que uma das vampiras que estava atrás deles era muito bela. E quando ele chega nesse lugar, ele é levado, esse vampiro ruivo, ele joga o Lestat no chão assim. E o Lestat se levanta todo dignamente, né? Ele arruma todas as vestes dele, porque é isso que separa ele dos outros, né? Ele percebe que tem um vampiro mais baixinho que fica atacando ele, dá todas as sentenças dizendo que ele comulga ele viola lugares sagrados, que ele comunga com pessoas, que ele não segue as regras e as normas dos Filhos das Trevas, aquele grupo é chamado Os Filhos das Trevas, que ele desobedece às leis, que ele foi transformado pelo herege do Magnus, que ele não podia ser transformado, que ele... Aí o próprio vampiro ruivo fala, ele não segue nenhuma regra nenhuma, ele é tão... tipo assim, querendo dizer que o Lestat era tão louco, esse cara é tão louco que ele transformou a própria mãe dele em uma de nós. Onde vai o nível desse ser? O Lestat se levanta
Ele vê que essa rainha não está nem prestando atenção no julgamento, ela tem pouco interesse em saber o que está acontecendo ali. Ele olha para ela e fala: eu fui transformado por Magnus não me ensinou nada, eu sou herdeiro do Magnus. E sim, eu vivo nos lugares sagrados, eu posso entrar nos lugares sagrados? E ele fala para todo mundo: vocês todos eles viram o líder de vocês sair do lugar sagrado? Como vocês, e eu posso entrar no lugar sagrado, como é que vocês não podem? Porque todos eles acham que não podem entrar. Então, depois eu vou falar um pouco sobre a regra dos Filhos das Trevas. Só que uma das regras dos Filhos das Trevas é, por exemplo, eles não podem entrar em lugares sagrados. E existem várias regras, eles ficam repetindo. Tipo, ele não pode entrar, ele violou essa regra, ele tem que morrer. Ele é desobediente. Ele fala: mas se eu não posso entrar no lugar sagrado, se eu sou morto na hora que eu entro no lugar sagrado, como é que eu entrei? Tudo que eu posso fazer, vocês podem fazer. Vocês podem se vestir como humanos e viver como eu. Ele olha para a rainha e fala: o que você tem a dizer sobre isso? Ela fala: eu conheci Magnus há 300 anos. Ela chamou Magnus de alpinista. Magnus é o alpinista, ele era alpinista. E ele roubou o dons das trevas, ele não recebeu o dons das trevas. E muitos anos atrás, eu fui até o Marius para conversar com ele, numa montanha, numa época de muito frio. E nós conversamos. E o Marius é muito poderoso. Ela chama o Lestat de filho. Filho, ela fala pro Lestat: o que o Magnus fez não pode fazer, é crime. Ela fala: o Lestat fala, o que é crime? Um vampiro de 300 anos transformar um jovem é crime. Não pode, porque a força do vampiro velho vai pro vampiro novo. Por isso que você é muito forte, porque a força do Magnus está em você. E de certa forma está até pra tua prole. E ela olhou pra Gabriele, porque ele transformou a Gabriele, certo? A sua força vai para ela também, porque você também transformou ela. É lógico que com o tempo, com os anos, nem todos os vampiros que você transformava vão ser tão fortes assim. Como ela foi a primeira que você transformou, ela é forte também. Ela fala: então aqui só um vampiro jovem pode transformar outro vampiro. E nenhum vampiro velho sobrevive. Os vampiros mais velhos, ou eles morrem ou eles somem, desaparecem. Ela fala: eu tenho os 300 anos. E ela fala que esse vampiro aqui de ruivo, não sei se é ela que apresenta o nome desse outro vampiro, mas ele é o Armand. O Armand em entrevista com o vampiro é o Armand. O ruivo, o vampiro ruivo é o Armand em entrevista com o vampiro. Esse aqui é o Armand. Também tem uns 300 anos. Nós somos os mais velhos aqui. Mas o Lestat fala: então por que vocês querem me matar? Por que você quer me matar se você não tem essas ideias? Ela fala: não tem essas ideias. Aí ela fala: eu não quero te matar, eles querem te matar. Ela fala: quem sou eu para tentar impedir para você? Ela chama do caminho do diabo. Ela chama: quem sou eu para impedir o caminho do diabo? Você foi destinado a trilhar o caminho do diabo. Você e ela aponta para Gabriele. Vocês são destinados a trilhar o caminho do diabo. Aí todos os outros vampiros levam aquele choque, sabe? Quando ela fala isso, quando a rainha dos vampiros fala isso, que os dois são destinados a trilhar o caminho do diabo. Aí nisso o Lestat se levanta e começa a se defender mais com veemência. E nisso ele vê também que o Nicholas está preso numa jaula ali bem em cima, bem perto da fogueira, que nem um louco ali. Daí o Lestat, no momento, ele manda uma mensagem pela mente para aquela vampira que é bem bela, que ele, apesar de vestir andrágios, ele fala para ela que ela é muito bela e que se ela se vestir como uma pessoa, ela seria magnífica. Isso deixa uma espécie de... ela mexe com essa vampira e ela automaticamente ela não quer mais, parece que, viver usando andrágios. Aí ela começa a mexer. Então o Lestat começa a perceber que, assim, com exceção desse líder, não do Armand, mas desse outro baixinho, porque o Armand começa a se sentir tocado também. Ele começa a se sentir tocado. Aí o Lestat fala: eu sou destinado a vir nessa geração. Eu fui destinado a vir aqui para mudar vocês. Eu não vim aqui por acaso. Eu sou destinado a vir aqui. Isso aqui é o destino, é a força do destino. Ele começa a usar o destino. O Lestat pensa assim: se eu quiser me comunicar com esses vampiros, eu não vou conseguir falar com eles na minha linguagem do meu tempo. Vou ter que falar com linguagens de superstição com eles. Ele começa a falar usando superstição. Eu fui destinado a vir aqui. Eu sou destinado a trazer uma nova vida para vocês. Isso os vampiros começam a aceitar e começam a querer mudar. Ele começa a dizer como é que ele viveu, o que ele fez, como é que foi a vida dele. E ele fala: eu tenho pouco tempo como vampiro, mas eu vivi isso. E ela viveu, ele começa a falar da Gabriela, e ela viveu isso.
E nós estamos tendo essas experiências, vocês podem ter essas experiências também. Aí aquele vampiro mais baixinho que ataca ele fala: você foi no teatro e fez absurdos. Ele fala: foi um erro, um momento que eu estava sozinho, solitário. Eu me arrependi disso, eu não vou fazer isso de novo. E nisso a rainha sempre dando ênfase, dizendo: ele tem que ver o caminho do diabo. Ele tem que ver o caminho do diabo. Nisso, então, o Lestat vê que ele conseguiu convencer. Nisso, o Armand, o vampiro mais baixinho, olha pro Armand, e o Armand fala: acabou. 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 Aí nisso, a Gabrielle e o Lestat pegam o Nicolas, liberam o Nicolas, conseguem libertar o Nicolas da gaiola, né? Da jaula, digamos assim, desculpa. Eles levam o Nicolas com eles, começam a sair do esconderijo, né? E o Armand fala: tá tudo acabado. Ele vira pro Lestat e fala: você veio até aqui com essas ideias e destruiu o nosso paraíso com essas ideias suas. Você nos corrompeu. O Lestat fala: não, eu só trouxe um novo tempo. É um novo tempo, é um novo momento. O Lestat fala: esse cemitério vai ser destruído, Les Inocentes. Eles moravam nos Deus Inocentes. Ele vai ser destruído porque parece que o Lestat comenta, porque eu não sei nada sobre isso, certo? O que eu estou comentando aqui foi o que é dito no livro. Ele fala, de acordo com, sabe, ele diz que está tendo, o cemitério é muito perto da cidade, muito dentro da cidade. Então eles vão destruir, vão tirar os corpos daqui, vão remover para outro local, os corpos, né, os ossos, os ossários, e vão tirar daqui para construir outras coisas aqui, porque está trazendo doença para a cidade. O que faz sentido você pensar nesse tempo, né, do iluminismo. Faz sentido. O Armand não aceita. Não, isso não vai acontecer. Isso é impossível acontecer. Aí nisso a vampira pega outros vampiros, né, essa cara mais bonita, chama os vampiros, eles saem, e o Lestat e a Gabrielle e o Nicolas vão pra torre.